ar o programa Silvio Santos Diferente pela Rede Tupi de Televisão para todo o Brasil. Patrocínio exclusivo do Carnê da Poupança do Baú da Felicidade e de Itamarcavi Imóveis, a maior por mais de meio século. Dia 18 de setembro de 1950, aconteceu um dos fatos mais importantes da história da televisão brasileira, a primeira transmissão ao vivo. Curiosamente, naquela época era tudo improvisado e não havia gravação. Os imprevistos ocorriam frequentemente, somente na inauguração da TV Tupi, uma câmera importada estragou poucas horas antes de entrar no ar, e todo o programa foi feito com somente uma câmera. Mas isso foi há muito tempo e hoje as coisas são bem diferentes. As transmissões ao vivo alcançaram outro nível e praticamente não há limites para transmitir uma informação. Pensando nisso, com sugestão dos amigos do blog Who, fomos em busca de alguns dos mais incríveis e inesquecíveis momentos transmitidos ao vivo pela TV. Não perca! Confira hoje no Diário do Curioso! Nossa lista começa com um fato que marcou a história do telejornalismo no mundo. Foram apenas 6 segundos que mudaram o modo como a mídia atua. Em 22 de novembro de 1963, o presidente americano John Kennedy era assassinado em um evento transmitido ao vivo pela TV. O episódio chamou a atenção do mundo inteiro. Até o funeral, as TVs permaneceram ao vivo em transmissões contínuas, inclusive suspendendo os intervalos comerciais, algo nunca visto anteriormente. Foi nesta época, inclusive, que nasceu a ideia de transmissão em tempo real diretamente do local, com um âncora fazendo a cobertura. Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval, foi, de acordo com 3 investigações do governo, o assassino de Kennedy. 2 dias depois, quando era transferido para uma outra prisão, Oswald acabou sendo baleado e morto por Jack Ruby, um gerente de casa de prostituição com ligações com a máfia. Assim como no assassinato de Kennedy, vários jornalistas e testemunhas estavam presentes à cena do crime. Ruby foi condenado à pena capital, no entanto nunca chegou a ser executado. Morreu em 1967, vítima de câncer, enquanto aguardava a execução. 28 anos. Foi o tempo que uma barreira física dividiu povos de uma mesma origem. O Muro de Berlim foi levantado durante a Guerra Fria e separou a Alemanha em duas. O muro, que começou a ser construído em 13 de agosto de 1961, não respeitou casas, prédios ou ruas. Policiais e soldados da Alemanha Oriental impediam e até mesmo matavam quem tentasse ultrapassar o muro. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia. O muro possuía cercas elétricas e valas para dificultar a passagem. Havia cerca de 300 torres de vigilância com soldados preparados para atirar a qualquer momento. Mas foi em 1989, com a crise do sistema socialista e o fim desse sistema na Alemanha Oriental, que foi decretado o fim do muro. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Em 1990, os cidadãos da Alemanha unificada foram para as ruas comemorar o momento histórico e ajudaram a literalmente derrubar o muro, num ato simbólico eternizado pela TV. Era muito rígido, então as pessoas davam martelada e não acontecia nada. O muro, para ser derrubado mesmo, precisava de guindaste, o que na virada da madrugada eles usaram. Mas o clima todo ali era de euforia, não era nem de alegria, era um clima de euforia. Em 28 de janeiro de 1986, o mundo ficou chocado com a explosão da nave espacial Challenger. Foram apenas 73 segundos de voo, seguidos pela explosão em cima do Oceano Atlântico. Dramático. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. Esta foi a primeira catástrofe acompanhada ao vivo pela TV. Um dos anéis de vedação do tanque externo de combustível sólido da nave se rompeu logo após o seu lançamento, causando um incêndio seguido de explosão. O compartimento onde estava a tripulação subiu como uma bola de fogo, intacto, e continuou subindo por mais 5 km antes da queda. A queda livre durou mais 2 minutos. Investigações posteriores mostraram que provavelmente boa parte da tripulação ainda estava viva durante este tempo. O impacto com a água é que foi o golpe final. Após o acidente, a Casa Branca descobriu que as causas da tragédia foram falhas de inspeção dos equipamentos associada à pressão para que o lançamento acontecesse dentro do cronograma previsto pela NASA. Felizmente, depois de um episódio tão triste, o espaço nos fez presenciar um evento absolutamente incrível.
No dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner entrou para a história com um salto da estratosfera que o fez superar a velocidade do som. Baumgartner saltou de uma cápsula levada por um balão à atmosfera. O austríaco vestiu um traje pressurizado que o protegeu de temperaturas de até 70 graus abaixo de zero. Para saltar, ele respirou oxigênio puro para eliminar o nitrogênio do seu sangue, que poderia se expandir em alturas elevadas e com isso ameaçar a sua saúde. Speed 725. Showing Felix at a stable descent. 40 mil metros depois, o aventureiro pousou e disse que nem percebeu a hora em que quebrou a barreira do som. Eu só queria voltar vivo, disse ele. Aqui no Brasil, um episódio marcou a história da nossa TV. No dia 12 de junho de 2000, um ônibus do bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, foi tomado por um homem armado. A agonia dos passageiros que faziam a linha 174 teve início às 14 horas e 20 minutos e teve ampla cobertura da imprensa. Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, entrou no ônibus, pulou a roleta e sentou-se próximo a uma das janelas. 20 minutos depois, um passageiro conseguiu sinalizar para um carro de polícia que passava pela rua. O ônibus então foi interceptado por 2 policiais. Neste momento, o pânico já havia se instalado. O motorista e o cobrador abandonaram o veículo e alguns passageiros também conseguiram escapar, pulando pelas janelas e pela porta traseira. 10 passageiros, porém, foram tomados como reféns por Sandro. Luciana Carvalho foi uma das primeiras que teve a arma colocada na sua cabeça. Sandro a levou para a frente do ônibus e queria que ela dirigisse o veículo. Foi ali que o sequestrador fez o primeiro disparo, um tiro contra o vidro do ônibus, feito para intimidar a imprensa. Após liberar os primeiros reféns, Sandro obrigou Janaína Neves a escrever as célebres frases com batom. Ele vai matar geral às 6 horas e ele tem um pacto com o diabo. Momentos de tensão e diálogo fizeram o cenário entre reféns e Sandro por muito tempo. Às 18 horas e 50 minutos do horário de Brasília, Sandro decidiu sair do ônibus, usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como escudo. Ao descer, um policial do BOPE tentou alvejar Sandro com uma submetralhadora e acabou errando o tiro, acertando a refém de raspão no queixo. De repente, um estouro foi visto entre o braço e a cabeça da refém. Um novo tiro foi disparado pelo policial. O assaltante e a refém caíram abraçados. A refém está ferida. Geisa também levou outros 3 tiros nas costas. De acordo com o Instituto Médico Legal, Geisa foi alvejada 4 vezes. A primeira vez pela arma do policial. O que deveria ter sido o tiro letal do marginal feriu de raspão o queixo da moça. A reação do bandido foi se abaixar, usando a jovem como escudo. Ao mesmo tempo, disparava queima-roupa, atingindo seu tronco e meio das costas. Com sua refém morta, Sandro foi logo imobilizado, enquanto uma multidão correu para tentar lixá-lo. Ele foi colocado numa viatura com alguns outros policiais segurando. Sandro foi morto por asfixia ali dentro. 1º de maio de 1994. Aquele dia ficou marcado na história. Terminava ali a vida de um dos maiores ídolos do Brasil, Ayrton Senna da Silva. Talvez o que tenha marcado aquele acontecimento justamente tenha sido o fato de que boa parte do Brasil estava assistindo aquilo ao vivo, num domingo pela manhã. Finalmente começar o campeonato como pontos e como resultados. Um final de semana que assustou muito. O desastre de Barrichello assustou, a morte de Ratzenberger apavorou, muita coisa aconteceu e daqui a pouquinho nós vamos... A história do Ayrton Senna quase todo mundo conhece. O campeão passou os 2 anos anteriores à sua morte vendo os carros da Williams vencendo boa parte das corridas. E justo quando se transferiu para a equipe, viu a FIA proibir as tecnologias que davam vantagens a ela. Aquele fim de semana foi realmente trágico. Rubens Barrichello havia sofrido um acidente nos treinos da sexta-feira, e o austríaco Roland Ratzenberger morreu no sábado. No domingo, dia 1º, foi a vez do Ayrton Senna. Senna bateu forte. Ali na Tamburello, a batida muito forte. A ambulância levou 2 minutos para chegar ao local do acidente, tempo considerado demorado para os especialistas de segurança de corrida. Já fora do carro, Senna teve o pescoço cortado para poder respirar.
Após mais 15 minutos, um helicóptero levou o piloto a um hospital em Bolonha. Ele morreu 40 minutos após ser internado e nós acompanhamos tudo aquilo pela TV.